Oi, meu bem, tudo bem? Hoje eu tô aqui com Larissa Rodrigues. Esta moça está quase se formando em Direito e Pós-TCC. Pós-TCC. E hoje nós vamos reagir a comentários na internet sobre a escalação de uma atriz negra para interpretar a sereia Ariel. É um assunto meio cansativo de ter que vir aqui falar, porque é um assunto bem óbvio, né? Mas para algumas pessoas parece que não é óbvio. Vamos ver se vai ficar óbvio agora para ela. A magia da sereia é tanta que a Ariel estragou a infância de várias pessoas brancas. Sinto muito. Tadinhos. Nós sentimos muito. Estão oprimidos. Nós sentimos muito. Então vamos lá. Essa tamanha opressão, né? O primeiro comentário. Não importa quem atue, portanto que a personagem seja ruiva. Outra coisa, se será mesmo ela, espero que não façam essa coisa ridícula de clarear a pele negra dela, como adoram fazer nesses filmes. Mais outra coisa, por que não uma Ariel fiel e um príncipe negro de realeza toda negra? Também ficaria foda. Olha só, no modo geral, por que não uma Ariel negra? No modo geral, por que não? Agora, não faz sentido uma pessoa ficar tão revoltada porque um ser mitológico, caros senhores, um ser mitológico não pode ser negro, ou seja, não pode ser de acordo com o que o autor quer que seja. Detalhe, é um ser mitológico. Falar nessa questão de autor, isso é muito interessante, porque a história original, o conto original, antes de ser filme, não era uma Ariel ruiva. Ela só foi ruiva porque o diretor artístico do filme queria que ela fosse desenhada parecida com a esposa dele. E aí ele não pode querer que ela seja negra. Ele pode querer que ela seja ruiva, mas ele não pode querer que ela seja negra. Não, tá muito errado isso. Eu acho que o problema não é necessariamente que ela seja negra. A gente sabe muito bem qual é o problema, né? Esse comentário aqui é muito interessante. O mais engraçado de ver comentários do tipo não existe sereia negra é saber que as primeiras citações sobre sereias no mundo são feitas na mitologia africana, inclusive dois orixás importantes e conhecidos nas religiões de matriz africana são sereias, Iemanjá e Oxum. Então, este é só mais um elemento cultural originalmente negro que foi embranquecido para se enquadrar nos padrões da sociedade. Na minha opinião, a Hayley só está pegando de volta um papel que foi tirado do seu povo há muito tempo. Precisam nós tirar o que da gente, né? Se tirou tanta coisa, tira mais esse modelo, né? De sereia negra aí. Achei muito maravilhoso esse comentário. Eu também. Porque mostra que, né? Se as primeiras sereias vêm justamente das mitologias africanas, qual é o problema, né, de mudar um personagem de desenho animado, mitológico? Que impacto isso vai ter na história da princesa? Na verdade, Thaís, a gente sabe mais ou menos o fundo dessa manifestação e dessa revolta toda, né? Não é necessariamente porque uma sereia é negra, a gente sabe qual é o fundo disso. Racismo! As pessoas não entendem a importância da representatividade, né? Tanto para nós que somos mulheres, verem mulheres sejam brancas ou negras ocupando espaços de poder, espaços, enfim, importantes na sociedade, ou a população negra de forma geral ocupando espaços de relevância social, enfim. Algumas pessoas desconsideram essa importância e acabam falando abobrinha como a gente está lendo aqui, né? Nada a ver, meu. Na moral, o negócio era para ser parecido. Se querem representatividade, criem sereias negras e criem desenhos negros. Se eu trocasse Moana por uma branca ruiva, vocês são picuinhas... Não vou falar isso aqui não. Quando tem racismo, ninguém dá um A, imagina um B. Hã? Eu não entendi muito o que ele disse. Eu também não entendi um pouco direito. Moana, ele falou de Moana. Tá, mas a Moana, ela é havaiana e isso vai causar impacto na história. Pocahontas a mesma coisa. A Mulan a mesma coisa. Mas e sereia? Né? Agora a sereia ela pode ser azul, com bolinhas cor de abóbora. Inclusive seria uma boa opção também. Seria ótimo, adoro azul.
azul. Moreninha amarela, azul e amarela. Roxo e amarelo também é uma combinação ótima. Eu acho que seria ótimo. Azul e amarelo dá até assim uma homenagem pra Dory, O cabelo né? dela poderia ser colorido, poderia ser encaixado, poderia ser crespo, inclusive. No live action, ela vai ter dreads vermelhos. Maravilhosa. Acho ótimo. Seguinte. Comentário de uma pessoa branca, claro. Seguinte. Comentário de uma pessoa branca. Seguinte, é complicado dar opinião hoje em dia. Pessoas estão muito inflamadas. Tudo é racismo, extremismo gritante. Cresci vendo Ariel de um jeito. A representatividade pode existir e deve. Novas gerações precisam entender e tornar o mundo mais leve. Mas descaracterizar, não acho bacana. Dá pra fazer uma nova história e ser sucesso tanto quanto as outras princesas. A Elsa foi sucesso, por que não criar uma nova pra ser sucesso também? Aí compara com a Descaracterizar. Vai descaracterizar a história? Vai acabar Vai. com a infância de várias criancinhas lindas, maravilhosas, Sim. vários adultos. A magia da sereia negra é tão forte que toda vez que se fala em sereia negra, né, um adulto branco tem suas memórias de infância todas trocadas por negligência familiar, violência sexual, não poder estudar para ter que trabalhar e ajudar em casa, passar fome, polícia dando batida na casa. Tudo isso acontece automaticamente quando se fala em Halle Berry atuando como Ariel. O fato de eu ser branco e eu ver hoje uma sereia negra, isso é um ato muito violento pra mim, ou seja, Sim. Todas essas formas de violência que você acabou de falar, nada disso tem comparação que eu tô sofrendo muito, porque não tem. Que, uma poxa, sereia branca, acabou, sereia branca, ruiva, maravilhosa. Era da sua imaginação. Poxa, você quer comparar isso com passar fome, ter que trabalhar, não poder estudar, sofrer violência, sofrer negligência? Que absurdo. É complicado, né? Bobagem isso. Nós somos muito debochados. Nem tem ironia nesse vídeo. Não temos ironia. Tem alguns comentários que eles querem parecer politicamente corretos, mas eles são estranhos. Não, mas esse último foi até engraçado, que ela falou assim, é o seguinte... Eu até entendo que tem que ter representatividade, mas aí... Não aqui. Entendeu? Aqui não dá. Que a gente pode nem dar opinião, que já vão dizendo que é racismo. Então, né? Aí tem um outro comentário aqui que uma mocinha define racismo para ver se as pessoas, né, internalizam e entendem. Esse racismo todo só mostra o quanto a mídia é responsável pela formação dos gostos, preferências e padronização da galera. Exatamente. Já li vários artigos que falam sobre a questão da construção social do gosto mesmo. Ou seja, o que é belo, a construção do belo, vamos falar assim, o que é belo numa mulher, né? Vamos colocar assim, é o cabelo liso dela, é a cor da pele dela. Se entende na sociedade que um negro não é belo, a cor negra não é bela, o cabelo negro não é belo. Eu ouvi de algumas pessoas que agora que está tendo um mercado voltado para a população negra no sentido de cabelo, por exemplo. Vamos produzir uma linha voltada para cabelo crespo, vamos produzir uma linha voltada para cabelo cacheado. Mas da onde que nasceu a necessidade de ter que produzir isso? Porque pessoas lá no passado levantaram a bandeira, olha só, eu tenho um poder aquisitivo e eu tenho o direito de querer consumir produtos voltados para o meu tipo de cabelo. Esse comentário fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade de representatividade, né? A necessidade da gente entender que as nossas opiniões, elas não são opiniões neutras, são opiniões que foram construídas através de racismo, através de várias coisas ruins e que a gente muitas vezes reproduz. Nem é por maldade. Não sei se você já percebeu isso. É porque a estrutura da sociedade é cultural mesmo. A estrutura da sociedade, por isso que a gente chama de racismo estrutural, né? A estrutura da sociedade, ela é moldada pelo racismo, pelo sexismo, exatamente, né? Que diz que mulheres são inferiores, que negros são inferiores, que pessoas que não têm dinheiro são inferiores. Então tem uma série ali de pessoas na sociedade que são consideradas inferiores. A quem? Ao homem cis, hétero, branco, que é, né,
privilegiado. Porque as pessoas, Thaís, ficam tão incomodadas quando a gente fala a palavra representatividade. A gente pegou a pauta da Ariel para falar da representatividade negra, enfim, mas vamos trazendo para a questão da representatividade da mulher, a importância da mulher ocupar espaços de poder, né? Ocupar espaços de poder decisórios, enfim. Porque quando falamos representatividade, a pessoa fala lá, mimimi, enfim. Por que as pessoas ficam tão incomodadas com isso? Porque o ideal de nação que a gente tem não é um ideal de nação que dê espaço nem para mulheres, nem para pessoas negras, nem para pessoas com deficiência, nem para uma série de minorias que estão excluídas, nem para pessoas LGBT. Então, toda vez que você está falando em representatividade, você está falando em dar visibilidade, lugar, poder para essa gente que deveria ser varrida para os bastidores. As mulheres, historicamente, elas serviam ao marido, que era o chefe da família, né? Os negros foram trazidos da África, usurpados, roubados, tirados completamente a sua identidade, proibidos de ter suas crenças, seus idiomas, suas religiões, misturando etnias, como se a África fosse um lugar só e não um continente vastíssimo, e obrigados a falar português e obrigados a trabalhar, né, para enriquecer um homem branco. A mulher não tinha poder nenhum, né? A mulher só passa a responder por si mesma no Brasil, juridicamente, no início do século XX. Então, todas essas pessoas, elas sempre estiveram nos bastidores, erguendo esse homem branco. E ver essas pessoas tentando ocupar espaços no qual não foram delas. Aparecendo, né? Vai incomodar. Mas vai incomodar quem? As pessoas que são racistas, que são machistas, que são homofóbicas, né? Porque quem vê de verdade os seres humanos de maneira igual não vai se incomodar com isso. Falar, beleza, tem espaço para todo mundo, tem espaço para uma Ariel desenho ruiva branca e tem espaço para uma Ariel live action ruiva negra. Essa aqui foi péssima, né? Ela disse que a escolha era péssima, aí a galera começou, né? Não adianta dizer que é péssimo também, é só não assistir. Aí ela responde, mas eu não vou mesmo não, o que não falta fita da Ariel original e não da mutação genética dela para encaixar na sociedade. Eu acho que o processo de desconstrução, e é muito importante a gente falar isso, começa a partir do momento que você analisa a sua fala. Por exemplo, por que eu acho, Larissa, eu não acho isso, mas enfim, estou dando um exemplo. Por que eu, Larissa, acho que não tem que ter Ariel negra? Por quê? Aí você, é aquela questão de você olhar para dentro e fazer uma análise. Por que eu acho que não tem que ser negro? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a Ariel não pode ser negra porque eu sempre aceitei a Ariel branca. Por que você sempre aceitou a Ariel branca? A resposta para tudo isso que a gente está falando aqui é você se autoanalisar mesmo. Porque a gente sabe que isso tudo é baseado numa construção, né? Mas isso pode ser remediado, isso pode ser desconstruído a partir do momento que você faz essa análise. Sim. Porque eu posso falar aqui 50 vezes com você que não tem nada a ver, enfim. Mas tem que partir, eu acho que tem que partir de você. E a pessoa ela tem que ter a coragem de assumir o próprio racismo, que todos nós temos. Exatamente. A desconstrução é constante em todos nós, porque como eu falei, está na estrutura da sociedade. Eu me lembro, a Camila Albino, teve um episódio de racismo aqui em Campos. Mandaram para ela, pro Instagram dela, mas ela virou e falou assim, a luta contra o racismo não é uma luta do negro, não é uma luta só do movimento negro, enfim, só da pessoa negra, é uma luta da sociedade. Ou seja, não é a gente o tempo todo que vai estar vigiando, olha só, você é racista, olha só, você é racista. Enfim, é uma luta da sociedade. Eu, como negra, não tenho que ficar toda hora dando uma de babá, apontando pro branco e tem que largar de ser racista. É uma luta da sociedade plenamente consciente de que é necessário que haja igualdade
entre as pessoas e que não existe essa igualdade, a gente sabe muito bem disso. Sim, só tá lá na Constituição, mas na prática... E olha que tem gente que usa a Constituição pra falar que é todo mundo igual, né? Sim, porque a Constituição diz, uma coisa é o que a Constituição diz, ela diz isso, mas na prática isso não acontece, porque o que está na Constituição não está ocorrendo na prática da sociedade, né? Então, quando, por exemplo, as pessoas dizem que a Ariel não pode ser negra porque lá atrás uma outra personagem, Ariel, não era e acabou e ponto final, não tem discussão, ou dizem, então vamos colocar a Moana lourinha, né? 2 pesos, 2 medidas, porque a etnia da Moana faz parte da história dela. A Ariel é uma sereia, ela pode ser cor de abóbora, que tá tudo bem. Exatamente. Então é isso, nós chegamos por aqui. Aí eu vou pedir pro pessoal que minha audiência de 15 pessoas que estão constantemente me assistindo, 15, um total de 15 pessoas, né, que não comenta, né, ajuda aí a defender a causa quando os haters aparecerem, é isso. Exatamente. Um beijo, obrigada! Oi, gente, tchau, gente.